Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Orengo, o que a gente sabe até agora a respeito dessa operação que mira um grupo suspeito de articular um golpe de Estado depois da eleição do atual presidente? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Carla, bom dia a todos. Parabéns, Megali, parabéns Obrigado, pelo querido. aniversário. Que bom Valeu. estar contigo nesse dia. Olha, Megali, sabe que é uma manhã que começa agitada, como aquelas manhãs de operações da Polícia Federal. Agora, diante da gravidade da investigação, é claro que isso traz impacto aqui nos poderes em Brasília. Por quê? Porque a Polícia Federal aponta que existia uma organização, inclusive, para assassinar o presidente eleito e o vice-presidente, e também um ministro do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe, de acordo com investigadores, Alexandre de Moraes, envolvendo, segundo a Polícia Federal, quatro militares, um da reserva e um policial federal. Aliás, quatro pessoas já estão presas no Rio de Janeiro, de acordo com nossa equipe. Agora, Megali, a gente inclusive avalia esse caso aí num momento que os poderes estão discutindo aumento de segurança, aumento do rigor da segurança logo depois do atentado ao Supremo Tribunal Federal. E aí, quando você vê um plano colocado pela Polícia Federal, investigado, já com prisões, até de assassinato de autoridades, é claro que aumenta a discussão e o debate sobre essa necessidade de se repensar a segurança aqui em Brasília, de órgãos públicos, né, de órgãos onde circulam autoridades. Vou dar só um exemplo, Megali. Ontem teve uma reunião importante aqui para avaliar, por exemplo, a chegada de parlamentares no Congresso Nacional. Né? Desde a construção de Brasília, se tem lá a lógica da chegada pela chamada chapelaria. O que é isso? É uma área subterrânea ali do Congresso Nacional, você vê uma rampa, e aí os parlamentares saem, assim como qualquer pessoa que quer chegar ao Congresso Nacional, pode optar por essa entrada, vem de carro, pega um Uber, pega um táxi e desce ali num hall de entrada do Congresso Nacional, que é essa chapelaria. Sempre foi assim, desde o início, desde a construção do Congresso Nacional. Agora, desde o atentado, uma avaliação que é feita é sobre até a possibilidade de restringir esse acesso. Por quê? Porque já é uma área interna do Congresso, coberta. Então, a avaliação que é feita desde o atentado lá no Supremo Tribunal Federal é que alguém poderia chegar facilmente ali, sem nenhuma revista, com um carro com explosivos, deixar o carro ali, e provocar uma tragédia. Então, isso é avaliado. Ontem teve uma reunião aqui de representantes da Câmara e do Senado com o presidente do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, Leandro Graça. Por quê? Porque qualquer mudança nessa lógica de Brasília precisa de autorização do IPHAN, porque é uma cidade tombada, com uma série de regras, é um patrimônio mundial. Então, qualquer mudança que é feita precisa de autorização do IPHAN. Mas ontem, pelo menos sobre essa lógica de segurança, de medidas de rotina, né, o próprio presidente do IPHAN já disse que isso não precisaria de uma autorização, nem seria um risco ao tombamento. Um outro exemplo, Megali, a Praça dos Três Poderes voltou a ter um cercamento preventivo. A Praça dos Três Poderes, quando foi criada pelo Lúcio Costa, imaginada pelo Lúcio Costa e Niemeyer, se pensou justamente numa reunião de pessoas ali que pudesse, inclusive, fiscalizar o Palácio, o Judiciário, o Congresso Nacional, é aquela lógica de ter o povo perto dos poderes. Agora, diante do atentado, diante, inclusive, da gravidade dessas investigações e dessa operação, essa lógica de segurança em Brasília passa a ser revista, né? O autor do atentado, quando estaciona um carro ali, justamente ao lado do Congresso Nacional, né, ali na beirada do anexo 4, onde ficam muitos gabinetes de parlamentares, estaciona um carro com foguetes, né, com, enfim, algo ilícito ali, que provoca o que provocou, também é reavaliado. Aquela área é uma área de passagem. Então, Megali, esse é o momento de rediscutir a segurança e, é claro, que uma atenção especial aí, essa nova fase da operação, que, inclusive, segundo a Polícia Federal, investigava um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, de acordo com a PF, envolvendo cinco pessoas, quatro militares, um representante da Polícia Federal, até num plano, de acordo com a PF, de assassinato do presidente e do vice, e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, Megali, o inquérito que a gente esperava que deveria ser concluído até tinha uma previsão inicial de setembro, né, isso vai se prolongando, né, são novos fatos. Temos novo depoimento marcado já de Mauro Cid,
que novas informações foram colhidas do celular do ex-ajudante de ordens do presidente da República. Orengo, enquanto você falava, chegou a informação confirmada aqui na nossa redação de que os 4 militares do Exército, os chamados Kids Pretos, né, foram presos no Rio de Janeiro. Estamos falando aqui do general de brigada Mário Fernandes, na reserva, o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, major Rodrigo Bezerra Azevedo, major Rafael Martins de Oliveira e um policial federal Vladimir Matos Soares, aí em Brasília. Quanto à arquitetura da esplanada e da Praça dos Três Poderes, Orengo, dá para você proteger os prédios sem afastar o povo, sem separá-los da população e sem estuprar aquilo que imaginaram o Lúcio Costa e o Niemeyer para a capital federal. Não tem aqueles tocos de ferro? Sabe aqueles tocos de ferro, aquela que saem da calçada? Em Londres a gente vê isso. Isso, em frente a tudo quanto é prédio público, né, para evitar que um carro... Às vezes para evitar no Rio de que Janeiro alguém... tem isso também, não tem? Tem muito em frente a sinagogas. Uhum. Eu não sei se no Rio de Janeiro, em São Paulo Tem eu na vejo Zona em Sul frente do a Rio. sinagogas, aqui em São Paulo, em Higienópolis. Tem na Zona Sul? Tem na Zona Sul do Rio. É um ali toco perto de da ferro Lagoa, ali. Às vezes ele é até retrátil, né? Uhum. Você Esses do Rio pode não abaixar são. para o carro passar Eles e tal. são pequenas estátuas ali, enfim. Mas poderia também simular dessa forma, né? Agora, em Londres, como você está dizendo, e perto de sinagogas, eles são retráteis, inclusive. Porque se você colocar um gradil ali, aí sim, aí você vai estar desvirtuando toda a ideia de Brasília, do Niemeyer, do Lúcio Costa, fora a feiura, né? Agora, esses tocos aí não são exatamente... Não sei qual é o nome, tá? Algum urbanista aí deve saber qual é o nome desse troço, mas acho que todo mundo sabe do que eu tô falando. Não é muito agressivo. Ó, tem vizinho que tem por aqui, tem gente que coloca na calçada mesmo pra, sei lá, pra proteger a calçada, proteger a fachada de um comércio. Balizador. Balizador? Realmente mandando, não sei se é... Eu tô me fazendo entender aqui, Orengo? Sabe do que eu tô falando? Bom, Orengo é Sim, sim. Agora viajado, até para conhece isso, bem. viu? Até para isso, Megali, precisaria de autorização do IPHAN, né? Ah. Qualquer mudança na estrutura precisa do IPHAN em função do tombamento de Brasília. Eu vou dar um exemplo, viu, Megali? Governo Sarney teve um atentado, teve um cidadão lá num ônibus que tentou invadir o Palácio do Planalto, né? Os mais antigos vão lembrar, né? E depois desse episódio, claro que se fez uma nova avaliação da estrutura e fizeram uma modificação ali no Palácio do Planalto, né? Colocando uma barreira até física com espelho d'água, então em função de uma necessidade de segurança, né? Agora, é claro que essas reuniões estão ocorrendo, porque se tiver que mexer em estrutura, o IPHAN tem que autorizar. Por enquanto, é só mudanças de rotina aqui, de protocolos de segurança. Bollard é o nome desse troço, são essas barreiras físicas de proteção. Inclusive, peguei uma matéria aqui. O sucesso da Europa chega ao Brasil. Não, sucesso mesmo, Bollard. Mas é um negócio que protege. O arquiteto Rafael Veronese, direto de Foz, mandou pra gente balizador, né? Como a Balizador. tradução para o português. Boa. Obrigada, Rafael.